Sejam muito bem-vindos ao Melhor Lance Podcast, o podcast que trata sobre o mercado imobiliário e especialmente do mercado de leilão de imóveis. Antes de começarmos esse episódio, eu tenho alguns recados e pedidos. Primeiro, você que me acompanha aqui há algum tempo, se inscreva no canal. Estamos prestes a bater 1000 inscritos e ajuda muito a galera aqui que contribui com o podcast, com a minha equipe, comigo. Se você gosta, por favor, se inscreva e deixe o seu like. Segundo recado importante, tá? No dia 9/10, às 20 horas, eu vou abrir as vagas da mentoria Eli. Se você tem interesse em entender como funciona a mentoria, aqui na descrição tem um link que detalha e também é a lista de espera. Te vejo lá. Hoje é o seguinte, eu tenho um convidado espetacular. Espetacular. O Gustavo Amaral, um cara que tem um background... Cara, assim, é difícil de mensurar o tamanho do conhecimento dele e aqui é um conhecimento amplo, diverso, justamente por conta desse background. É um cara que veio do setor de eventos, é um cara que gosta da tese de investir em imóveis, é um cara que tem uma história com os leilões muito show. E hoje é uma... Cara, assim, além de ser organizador do maior evento de leilão de imóveis do país... E presidente ou vice-presidente? Presidente da Abraim. E presidente da Abraim, que é a Associação dos Arrematantes. Associação Brasileira dos Arrematantes de Imóveis. Dos Arrematantes de Imóveis. O cara, como vocês viram, ele já apareceu aqui. É fora da curva. Gustavo, seja muito bem-vindo, meu querido. É um prazer ter você aqui. Muito prazer, Vitor. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É um super prazer estar aqui com você, batendo esse papo. Eu te acompanho já faz bastante tempo, sou fã do teu trabalho, fui aluno do Eli, espetacular o curso, inclusive, me transformou em vários aspectos e estou super contente de estar aqui com você hoje, poder dividir um pouco da minha história, conversar com você sobre esse mercado que eu tanto me apaixonei e que hoje tenho procurado difundir cada vez mais as teses sobre o leilão. Tanto me apaixonei que criei esse evento, né, o InvestMob, que vai acontecer agora dia 2 e 3 de dezembro. Vamos ter uma palestra espetacular sua lá. E, enfim, fico super contente de estar aqui, poder também falar um pouco da Abraim, que é essa Associação Brasileira dos Arrematantes de Imóveis, podendo trazer aí algumas novidades, trazendo mais segurança, transparência, ética, enfim, modernização para esse mercado de leilão de imóveis. Cara, o Gustavo, ele é um cara de mercado, ele é um cara que entende de negócios, foi empresário por muitos anos, um empresário de muito sucesso, muito conhecido. Ele chegou no mercado dos leilões para trazer sofisticação, trazendo evento, trazendo qualidade, trazendo associação, seriedade. É um cara fora da curva e ainda bem que eu trouxe você aqui hoje, porque o nosso papo, eu quero que seja um papo técnico e profundo que só você conseguiria trazer isso para nós. E para inaugurar, a pergunta principal: por que leilões? Por que começou isso? De onde veio? Quando começou? Conta a sua história. Olha, Vitor, essa é uma questão que eu confesso que eu nunca revelei, né, para outras pessoas. Eu não tenho muita, como é que se diz? Eu não tenho muita prática, né, de falar da minha vida pessoal. Mas acho que é importante, às vezes, a gente comentar com algumas pessoas. Eu me sinto muito à vontade com você, por isso acho que eu falo isso hoje aqui com mais tranquilidade, né? Eu comecei nesse mercado por uma dor, né? A minha mãe perdeu o apartamento dela, infelizmente, através dos leilões de imóveis. E naquela ocasião fiquei muito triste, né? Para não dizer transtornado, porque eu não entendia o porquê que um imóvel tão valorizado numa região de alto valor de São Paulo, quem conhece São Paulo sabe que a região dos Jardins é uma região nobre, e por que aquele imóvel tinha saído por um preço tão baixo. E aí eu acabei procurando algumas informações, né, na internet, fui estudando um pouco daqui e dali, entendi que esse é um mecanismo importante até para fazer a economia girar. No caso dela, foi
por conta de condomínio, né? Então até entendi também muito bem o quanto que a inadimplência de um condomínio atrapalha, né, A administração do a próprio administração do prédio, dos vizinhos e Uhum. tal. Mas cada vez mais que eu estudava esse tema, cada vez mais que eu tentava entender o que aconteceu, ao invés de eu ter mais raiva daquele assunto, eu mais me apaixonava pelo tema. E aí, fazendo alguns estudos, comprei livro, fiz curso e tudo mais, eu resolvi me arriscar a fazer as primeiras arrematações. Na época, o meu sogro é um patrimonialista, né, investe bastante em imóveis, e eu passei a assessorá-lo fazendo algumas arrematações, e aí isso foi para um amigo, para outro e tudo mais. Então, eu acabei vindo, vamos dizer assim, no acaso, na dor, e achei um mercado espetacular. Acho que tem muitas oportunidades nesse mercado que ainda não são exploradas. Cara, mas é interessante esse ponto de vista. Eu conheço poucas pessoas, eu tenho até pontualmente um ou outro aluno tal, que teve que passar pela dor e conseguiu interpretar aquilo que estava acontecendo, aquele momento doloroso, aquele momento difícil, como uma oportunidade para um futuro próximo, para usar esse mecanismo que ele teve um trauma como um mecanismo de felicidade, de prosperidade financeira. Você entendeu a mecânica do jogo, do leilão, a partir do lado negativo, mas com rapidez para o lado positivo. Qual foi a sacada? Vitor, eu acho que tudo na vida, né? Você tem o lado cheio e o lado vazio do copo. É normal. As pessoas, a gente tem uma tendência natural de ser tragado para o lado vazio do copo. Uhum. Isso em diversas situações, enfim, sejam elas profissionais, pessoais. É claro que nessas horas a dor é inevitável. Agora, a forma com que você vai lidar com a dor que faz toda a diferença. Eu não te diria que isso foi um processo fácil. É claro que você se questiona o porquê. Minha mãe foi muito presente na vida dos meus avós. Na verdade, o apartamento era dos meus avós. Ela morava nesse apartamento com eles há algum tempo. Cuidou deles por muito tempo. Ficou inadimplente porque todas as economias dela, dos meus avós, foi para cuidar da saúde do meu avô, que ficou por muitos anos num esquema de home care em casa, com traqueostomia e tudo mais. Enfim, consumiu todo o caixa ali naquela ocasião. Então, eu pensava, Deus, por que isso está acontecendo com ela? Né? E eu não pude ajudá-la ali naquele momento. Era um momento muito difícil, inclusive. Quando minha mãe acabou saindo do apartamento dela, foi no início da pandemia. O mercado que eu atuava naquela ocasião estava parado, que era o mercado de eventos. Mas, como tudo, eu sempre procurei enxergar o lado cheio do copo, entender qual era a lição que Deus estava querendo me dar naquele momento, né? Qual que era a mensagem positiva que podia ter ali. Eu sempre entendo que na dor tem alguma lição. E foi em busca disso, eu entendi que esse era o recado, que eu podia, eventualmente, através desse problema, me capacitar, entender que existia um mercado com essas oportunidades, né? Até porque essa dor gerou uma oportunidade para uma outra pessoa, que foi quem arrematou, e, por um outro lado, também resolveu um problema do condomínio, né? Então, eu procurei entender o processo e não questionar o processo. Eu diria que é mais fácil a gente se deprimir, a gente só reclamar, é mais difícil a gente enfrentar de frente os problemas e tudo mais, mas eu resolvi ir para o caminho um pouco mais difícil, e hoje eu tenho certeza de que foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu vejo quantas oportunidades tem nesse mercado, não só com as arrematações, é um hub com muitas oportunidades, seja ela para quem quer construir, para quem quer reformar, para quem quer fazer short stay, para quem quer se alavancar. Tem muita coisa interessante no mercado imobiliário. O leilão é apenas uma delas, né? É uma forma, mas você consegue combinar o leilão com house flipping, até mesmo com construir para vender. Você pode arrematar um terreno. Enfim, tem muitas oportunidades. Eu fiquei bastante feliz
de verem essas portas abrirem. E eu diria que eu estou só no começo, né? Eu tenho certeza de que ainda tenho muito a aprender com pessoas como você, por exemplo, que para mim é uma referência nesse mercado. E também quero, na medida do possível, ensinar e mostrar para as pessoas que existem essas oportunidades que muita gente não está enxergando. Porque eu acho que, Vitor, uma das coisas que mais me chamou a atenção, eu estava no momento, inclusive, que, como eu disse, o mercado de eventos estava totalmente parado, minha receita naquela época dependia totalmente desse mercado. Eu acho incrível as oportunidades que esse mercado traz para quem quer ganhar dinheiro mesmo sem ter um centavo no bolso. Né? Como assim? Explica um pouco melhor. Ganhar dinheiro com imóveis sem um centavo. Como assim? E essa era uma crença limitante que eu tinha, né? E acho que a grande maioria das pessoas tem. Hoje, você pode se tornar um especialista nesse mercado e prestar serviço, prestar assessoria para outras pessoas, que foi o que eu fiz, que foi a forma com que eu comecei. Então, eu acho que hoje qualquer pessoa que queira, basta se capacitar, basta procurar bons mentores, bons profissionais. Eu tenho uma crença de que a gente sempre tem que buscar estar entre as pessoas mais capacitadas do que a gente. Eu quero estar sempre em mesas onde eu sou a pessoa que menos sabe de algum assunto, para que eu possa aprender. E foi isso que eu fiz, foi isso que nos conectou. Né? Eu sempre acompanho você, teu conteúdo, fiz o teu curso. Sempre que posso, te ligo, peço dicas, peço conselhos. Então é isso, a gente tem que estar circulando com quem sabe mais do que a gente e, se possível, sempre fazer uma troca. Né? Eu acho que hoje eu posso contribuir também com várias outras pessoas. Eu não só pego dicas, como dou dicas também. Então, acho que isso é importante. Perfeito. E 2 pontos que você trouxe, que eu quero trazer um link. Primeiro, uma pergunta, perdão. Qual que é a sua formação acadêmica? Publicitário. Publicitário. Raiz. Publicitário raiz, mas eu diria que assim, essa é a formação acadêmica, a formação da vida, empresário, gestor. E já fui sócio de diversos tipos de negócio diferentes, e daqueles negócios que começam na raça mesmo, que você, no começo, é o vendedor, o atendimento, o financeiro, o marqueteiro, a telefonista, o faxineiro, enfim, um pouco de tudo. Aliás, eu falo para todo mundo que se tiver experiência de empreender algum dia, mesmo que a pessoa tenha um pouco mais de inclinação para ser executivo, enfim, para trabalhar em algum lugar, empreender é uma escola, é uma faculdade. Né? E aí você, com as dificuldades que você tem, enfim, o Brasil... Brasil é complexo. É complexo, né? Empreender no Brasil é complexo. Então, quando você passa a empreender, seja lá qual for a área, você passa a ficar muito mais preparado para qualquer coisa. E acho que o primeiro aprendizado que um empreendedor tem, mesmo que não seja de uma forma muito técnica, é a área comercial, porque nenhuma empresa sobrevive sem vendas. E isso vai te dar uma bagagem para qualquer negócio que você faça na vida. Então, respondendo, faculdade, meu nível superior de formação, publicidade, da vida, gestão, empresário. Empreendedor, empresário. Interessante esse ponto do quando você começa a empreender, você é uma pessoa muito mais do comercial, né? Porque a parte mais importante de um negócio é a venda. Você tem que vender. Você tem que botar caixa para dentro. Porque senão você não tem um negócio. Você tem que ter aquele fluxo de caixa recorrente para que você tenha um negócio saudável para que ele se mantenha ao longo do tempo e possa crescer. Esse elemento me chama a atenção porque eu acredito muito que os leilões, eles não são uma espécie de investimento tão somente. Eu não acho que é renda ativa ou renda passiva. Eu acho que os leilões, eles têm uma pitada de empreendedorismo misturada com investimento. Porque não é só você botar seu capital e esperar o retorno. Você tem que ter uma visão de negócio. Bota dinheiro aqui para multiplicar ali, para tirar ali, para depois você fazer um aluguel, para você multiplicar de novo com uma venda, para depois você fazer um short stay. Para quem não sabe, short stay é aluguel por temporada, aluguéis mais curtos, tipo Airbnb. Então você tem que pensar o mercado como um negócio. E hoje em dia,
você muito bem já me disse isso várias vezes, inclusive no último evento que nós estivemos. Hoje em dia as pessoas estão muito arrematei, até te parafraseando. Mas e a venda? Qual que é a importância de você olhar, e aí pegando essa sua experiência como empresário, e setor comercial especialmente, de linkar esses dois elementos e entender a importância da venda dentro desse nosso pequeno empreendedorismo, pequeno não porque pode ser gigantesco, mas essa faceta de empreendedorismo que tem dentro dos leilões. Qual que é a importância disso? De fato, Vitor, o leilão, ele, mais do que tudo, ele não é só uma forma de fazer investimento, né? Ele é um negócio. Mesmo a pessoa que faça uma arrematação só, ela não deixa de ser um negócio. Por que ele dá uma margem muito superior a outros tipos de investimentos seguros também, né? Não estou comparando aqui investimentos que tragam alto risco, né? Até porque o que a gente aprende quando a gente fala de finanças é que normalmente existe uma simetria entre lucro Risco-retorno. e o retorno, né? Perdão, entre o lucro e o risco. O leilão ele te dá um alto lucro com risco baixo, mas para isso você precisa trabalhar, né? E esse trabalho exige gestão, exige multidisciplinaridade. E é isso que eu entendo, né, de um gestor, de um empresário, um microempresário, seja lá qual for o tamanho, ele precisa ter várias habilidades. É quase como se fosse, fazendo aí uma comparação ao esporte, a um MMA. Ele precisa ter várias habilidades que sejam complementares. É claro que ninguém, talvez, é bom no sentido de ser o melhor em tudo, mas você precisa ter uma base de tudo. No caso do leilão, por exemplo, eu acho que a primeira crença que as pessoas têm, e talvez o que afaste algumas pessoas de entrarem no leilão, é achar que precisa ter um conhecimento técnico, jurídico, mais aprofundado. Eu sou cercado por advogados, minha esposa é advogada, meu sogro é advogado, minha mãe é advogada, enfim, eu tenho muitos amigos advogados, mas eu confesso que eu não precisei desse conhecimento jurídico tão técnico para fazer as primeiras as arrematações, as assessorias. É claro que sempre a gente pede alguma dica aqui ou ali, mas isso não exige um conhecimento tão aprofundado como as pessoas acham que precisa. Uhum. Eu acho que precisa ter um conhecimento muito mais mercadológico do que jurídico, por exemplo. Essa é a minha tese. E aí, fazendo um complemento ao que você disse, assim, e aí fazendo um paralelo com o mercado enfim, com o empreendedorismo, quando você vai empreender, muitas vezes as pessoas focam, claro, nenhuma empresa sobrevive sem venda, como você colocou. A venda é a primeira... É mais a primeira importante coisa. do que qualquer coisa. Não tem empresa no mundo que pode estar totalmente azeitada, a parte de processos internos, tudo mais, está um brinco. Se ela não vender, ela não sobrevive. Mas, no caso dos leilões, eu vejo que as pessoas focam muito na arrematação. Que é mais ou menos quando a empresa fala, eu faturei 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões, 100 milhões. Claro que é um super indicador, mas o que adianta eu faturar 100 milhões e gastar 120? Então, está dando prejuízo. No caso dos leilões, não basta falar arrematei. Vendi? E aí? Então, acho que a primeira pergunta que as pessoas têm que fazer é, será que vende? Será que esse imóvel que eu estou aqui analisando, será que ele vende por esse preço que eu estou avaliando ele? Porque o que traz liquidez, o primeiro fato que traz liquidez é preço. Claro, o que os profissionais de house flipping falam, por exemplo, um amigo nosso em comum, o Carlos Beil, fala, é que se você também agregar valor, né? Se você agregar valor, se você modernizar aquele imóvel, óbvio que você também vai acelerar a liquidez. Mas tem um limite também do quanto que você vai gastar e o quanto que aquilo ali vai valorizar a ponto de retornar para o teu bolso. E aí, voltando ao que você está dizendo, não basta nos leilões, fazendo um paralelo com qualquer empresa, as empresas batem o bumbo com faturamento e os arrematantes batem o bumbo falando quantos eles arremataram. Mas não basta arrematar, tem que vender, tem que converter em lucro. Isso que é importante. E converter, quando eu falo em lucro, é pensando em TIR.
não em ROI. Explica pra galera. Coloca aqui na central. O que é TIR? O que é TIR? Porque assim, pra quem é de mercado, pra quem tá acostumado, esses nomes são complicados. ROI, TIR. O que é TIR? Bom, vamos lá. Primeiro, acho que é importante a gente falar o que é ROI. Tá. ROI é o retorno sobre o investimento, né? É um acrônimo em inglês, Return Over Investment, e ele fala qual é a margem que você teve em cima daquele investimento que você fez. Então, se você alocou 1 milhão e você teve 1 milhão e 300 de resultado final, na realidade o teu resultado foi de 300 mil. Então, teve um ROI de 30%, porque 300 mil sobre 1 milhão dá 30%. Acontece que se você teve esse resultado em um mês, é um resultado excelente, espetacular. Agora, se ele aconteceu em 5 anos, ele já não é tão bom quanto seria 10% em um mês. Então, as pessoas, muitas vezes, elas ficam muito fixadas no ROI. O que é o TIR? Ele considera o ROI, só que ele pensa no tempo. É quanto tempo você demorou para atingir aquele resultado sobre o teu investimento. Então, é a função entre retorno e tempo que te proporciona o resultado, é isso? Exato, exatamente. Então, o que eu vejo é que muita gente foca só em arrematar e não pensa tanto em quanto ela vai converter, qual é o retorno sobre o investimento, ou, às vezes, até fantasia sobre aquele retorno, né? E essa fantasia muitas vezes vem em cima dos anúncios dos portais imobiliários. Infelizmente, no Brasil, muito diferente do mercado americano, onde é mais transparente as transações, as pessoas se balizam pelos portais. Nos Estados Unidos você tem ali histórico de transação fidedigno. Um histórico todo. Hoje aqui em São Paulo, acho que Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, você até tem essa base de informações já organizada pela própria prefeitura, né? Mas a gente sabe que também tem os cambalachos para ETBI, né? Infelizmente, a gente sabe que também tem. É a melhor informação disponível, é o que eu digo, né? É o que a gente tem. A melhor informação confiável disponível, é dali para cima. Sim. Mas as pessoas se balizam muito pelos portais imobiliários, que na grande maioria das vezes estão desatualizados. As imobiliárias muitas vezes mantêm ali os anúncios para captar lead. E muitas vezes aquele imóvel já foi vendido ou aquele valor ali, aquele imóvel está lá há 1 ano, há 2 anos e não está vendendo. Então... E aí tem um outro elemento também, né? Às vezes a imobiliária, ela deixa anunciado por 700, só que é um imóvel de 1 milhão. Ele tem valor de mercado de 1 milhão, só que ele anuncia por 700, para quê? Para chamar lead. Aí na hora que o cara entra, justamente nessa... Na hora que o cara entra em contato, fala, ó, esse imóvel não está disponível, mas eu tenho esse. Aí ele apresenta o de 700, que é um cacareco perto daquele, porque aquele vale 1 milhão. Então se você se pautar tão somente na plataforma, nos portais, a chance de você errar para mais... simular que vale muito mais do que efetivamente vale é grotesca, é muito alta. É gigantesca, com certeza, Vitor. E tem uma outra questão também, né? Que eu vejo muita gente não simulando da forma correta os custos, né? Muita gente fala, comprei por 1 milhão, vendi por 1 milhão e 300, mas enfim, não contabilizou ali o ITBI, não contabilizou o IR, não contabilizou os custos cartorários ali. Enfim, tem uma série de outros custos em volta, né, no processo. E, enfim, por isso que é importante, né, a capacitação. Né? Assim, as pessoas têm que entender que imóveis em leilão, comprar e vender, fazer uma operação de flipping ou qualquer outra operação com imóvel, ela exige habilidade, ela exige conhecimento técnico. Aliás, qualquer tipo de investimento que as pessoas fazem exige um conhecimento mais apurado. Até mesmo para quando você vai terceirizar esse trabalho para outras pessoas, né? Tem muita gente hoje que contrata um assessor para fazer as suas arrematações, ou mesmo um assessor para fazer os seus investimentos numa plataforma como a XP, no banco. Você tem que ter uma mínima base para poder conversar, para poder questionar, enfim. Então, não dá para terceirizar recurso financeiro 100% para os outros. Né? Eu acho que idealmente
Por mais que você vá contratar uma assessoria, eu presto assessoria, o Gustavo presta assessoria, vocês sabem que eu sempre trago aqui alunos e outros profissionais que também não só mudaram a própria vida com os leilões, mas como também prestam serviço de assessoria, que é uma forma de você monetizar o seu conhecimento, o seu capital intelectual, como o Gustavo muito bem disse há pouco tempo. Mas é de sua responsabilidade ter noção do que está sendo feito com o seu dinheiro. Por mais que você... Eu não tenho tempo de estudar sobre leilões, então eu vou contratar um assessor para mim. Cara, você tem que ter o básico, pelo menos, não para você cobrar a pessoa, mas para você ser um fiscal do bem com o seu próprio patrimônio. Com toda certeza. Porque do Vitor. contrário, seria uma irresponsabilidade inimaginável. Você bota um dinheiro na mão de alguém, você não sabe nem o que ela está fazendo. Então você tem que ter a base. Por mais que não tenha tempo, mas investe em uma mentoria, um curso, não precisa ser o meu, tá? Pode ser de qualquer pessoa, mas invista para você ter conhecimento sobre o que o assessor que você eventualmente vai contratar está fazendo com o seu dinheiro. É o seu dinheiro, não o dele, lembrando. Com toda certeza. E, Vitor, não tem desculpa. Tem muito conteúdo hoje na internet, gratuito, no seu canal, no canal de outros mentores. A pessoa que não quiser gastar, ou até mesmo não tiver muito tempo, tem conteúdos, eu chamo de hacks, né? Tem pílulas hoje de informação super bacanas e importantes que as pessoas, é só correr atrás. A internet hoje é um espetáculo por conta disso, né? Mas não dá. É mais ou menos você comprar um carro e contratar um motorista, não perguntar se ele tem carteira de motorista e não saber dar um mínimo de informação para ele quando ele estiver fazendo alguma coisa de errado, né? Quando ele for entrar numa contramão, você dizer, olha, dá uma olhada lá na placa. Agora, como é que você vai saber isso se você não tivesse capacitado, né? Então, é fundamental que qualquer tipo de investimento que uma pessoa venha fazer, que ela se capacite um pouco para ter uma ideia para onde estão levando ela. Sem dúvida. Um ponto muito interessante que você muito bem ressaltou é o seguinte: você falou que a análise jurídica para você não é o ponto principal, e sim a mercadológica. Você entende que leilão é mais fácil? Sim, analisar o leilão não é tão... É a tarefa mais simples? O mercado, analisar a liquidez daquele imóvel, ele é mais complexo do que a próprio leilão? Olha, Vitor, eu começo pedindo desculpas para você. Eu sei que você é advogado, investiu muito tempo, recurso financeiro para se capacitar. E é lógico, como eu disse, eu acho que o leilão é um MMA. Quando você tem uma graduação maior em alguma dessas modalidades, você vai se destacar. Uhum. Então, eu, por exemplo, acho que existem alguns tipos de leilão que quem tem mais conhecimento jurídico sai na frente. Sim. Óbvio. Até na hora da garimpagem. Porque quando uma pessoa com menos conhecimento bate o olho ali e fala, bom, aqui eu não vou. Que é o caso de alguns leilões de direitos, de nua propriedade. Enfim, tem alguns casos específicos que o conhecimento jurídico ele faz a diferença. Uhum. Porém, o que eu quero dizer é que não é um limitador para a pessoa não ter conhecimento jurídico. E eu acho que a análise mercadológica ela é tão importante ou mais importante do que o jurídico, porque no final do dia, para ter lucro, vai precisar comprar bem e poder vender bem. Quando eu falo vender bem, entenda uma coisa, mercado, a gente nunca dita ritmo. A gente só dita ritmo aonde a gente compra. Se eu quiser vender um imóvel por um valor que eu quero, né, porque eu acho que ele é mais especial, porque está numa rua legal, que eu tive uma memória boa de infância, sei lá, por qualquer motivo. Porque eu me apaixonei por aquele imóvel, porque as pessoas se apaixonam muito pelos imóveis, né? Que, aliás, é um outro assunto que a gente pode falar aqui, que é a importância de ter bastante lead, né? Bastante ativos ali na análise, né? De garimpo, que eu chamo de estoque, para que a gente não se apaixone especificamente por um deles, né? Mas, enfim, o mercado, quem vai ditar o preço de mercado, quem dita o ritmo é o mercado, não somos nós. Então, por que a análise mercadológica ela é uma das partes mais importantes? Porque é ela que vai ditar o teu lucro. Dificilmente você vai ter algum problema jurídico, a não ser em casos específicos, volto a dizer, de nua propriedade, de direitos, de invasão, etc. Que vai te consumir o lucro a ponto de você lá no final falar, puxa, perdi dinheiro ou minha margem foi muito menor do que eu esperava.
a margem é menor do que as pessoas esperam em alguns casos, porque a análise mercadológica foi mal feita. E não por conta da análise jurídica. Não por conta da análise jurídica. E tem uma questão que, assim, as pessoas se pautam muito também, Vitor, pelo que vale o imóvel. E, às vezes, de fato, o imóvel vale. Afinal de contas, teve uma avaliação ali algum dia, por algum perito, que fez uma avaliação técnica, mostrando ali o quanto que ele vale. Agora, eu digo o seguinte, o que vale é o que o mercado está pagando. Disposto a pagar. Eu acho que você já deve ter se deparado, por exemplo, eu conheço até relativamente bem ali a região do Morumbi, você pega ali alguns apartamentos, na Giovanni Gronchi, por exemplo, apartamentos grandes, imponentes e tudo mais, e que não valem, né, supostamente um valor, mas não vendem, não tem liquidez. Condomínios caros, que é outra coisa que afeta a liquidez, o custo de manutenção do imóvel, e numa região que tem muito assalto, tem muito trânsito. Então, assim, o que vale é o que o mercado paga, não é o que está na avaliação. Centraliza aqui para mim. Quero trazer uma reflexão rapidinho. Você conhece, eu esqueço sempre o nome desse condomínio, mas eu tenho certeza que você sabe de qual eu tô falando. Aquele que fica, como muito bem você trouxe o exemplo, no Morumbi, que tem aquela piscina na sacada, é um prédio icônico. Sei. Eu não me recordo exatamente, mas vocês devem saber. Tem no livro de geografia. Tem, para mostrar contraste social, ele tá de frente para a favela da Paraisópolis. Sim, sei bem onde é que é. Cara, sei o bem. apartamento, ele tem piscina na sacada, todas as piscinas têm luz solar. Por quê? Ele faz uma diagonal. Então a primeira começa aqui à esquerda, a última piscina termina à direita, no outro extremo. Então todas pegam sol quase que o dia inteiro. Só que você sai na sacada, você vai pegar a sua piscina, você está de frente para a maior favela do país. E esse imóvel tem quase 300 metros quadrados. Sabe quantos eu vi em leilão no último ano? 9 unidades. 9 unidades desse prédio. Por quê? Seria, sem brincadeira, se ele tivesse melhor localizado, eu acho que seria o imóvel supra-sumo de São Paulo. Não. O Morumbi, ele foi mudando de cara nesses últimos 20, 30 anos. Você estava contando, né, que esse imóvel bate sol o dia todo, etc e tal. Bate sol o dia todo. E à noite bate o pancadão. O pancadão. Da Paraisópolis também. Eu, uma época, eu fui alugar um imóvel, né? E aí eu estava vendo ali anúncio, e aí, assim, tinha um anúncio, era mais ou menos assim, Vitor. Sei lá, 5 suítes, 6 suítes. E aí, eu juro, era assim, coisa de dinheiro de hoje, tá? R$1.500 de aluguel. Falei, nossa, R$1.500, 5 suítes, não é possível, eu vou dormir numa suíte por dia. Reformado, né? Elegante por dentro, certamente. Era um espetáculo. Mas aí, assim, condomínio, era tipo 6 mil, 8 mil, sei lá, era um condomínio altíssimo, não lembro quanto é que era. Mas era justamente um desses prédios. Então, de novo, a pessoa que estava ali alugando, ela estava praticamente terceirizando o condomínio. Ela estava dizendo assim, socorro, assume aqui o meu condomínio, eu já entendi que eu não tenho liquidez, eu quero me livrar desse problema. É o mesmo raciocínio que tem que ser feito para quando vai comprar. Não basta olhar o quanto vale. O quanto vale pela avaliação é apenas um indicador. Na hora do garimpo, é isso que vai te nortear muitas vezes. E uma outra coisa que vai te ajudar muito, depois da prática, da recorrência, você começa a ter uma memória de cálculo, né? Você já passa a ter uma ideia de quanto que é um metro quadrado num bairro X, numa cidade Y, enfim, vai te ajudando. Você pega no background. Né? Exato. E acho que uma coisa que é fundamental, né? As pessoas pensam muito em como eu vou comprar, mas acho que o principal na hora de procurar um imóvel, na hora de um garimpo, é como é que eu vou vender, por quanto que eu vou vender, como que eu vou colocar esse imóvel no mercado. Acho que é isso que é fundamental e por isso que eu tanto falo que a análise mercadológica ela é tão importante ou mais do que a análise jurídica. Porque na análise jurídica, Vitor, você até melhor do que eu pode me dizer, eu acho que o regramento jurídico que permeia os leilões, ele é relativamente restrito. Se seguir ali um checklist, por exemplo, aquele checklist que tem ali, né, que mostra ali quais são os itens que você tem que verificar. No começo, é estranho, para quem não é advogado, né? É quase que
aquele início Grego. da autoescola, É. né? Então, vai entrar no carro, ponto morto, pisa na embreagem, bota o cinto de segurança, olha o retrovisor, enfim. Com o tempo, isso vai se tornando automático, né? Mas a análise mercadológica, ela é estrada. Ela é estrada. Eu acho que rodagem. eu tenho a percepção de que... E aqui eu posso estar até falando de uma forma um pouco viciada, né? Eu sou advogado, mas vocês sabem muito bem que eu já critiquei várias vezes a profissão do advogado, que eu entendo que a profissão do advogado ela é imprescindível para a justiça, é imprescindível para a sociedade, porém, os advogados em si, eles pensam mais no jurídico do que no negócio. Eu estou aqui justamente para trazer um contraponto. Eu penso muito mais no negócio e como utilizar a inteligência jurídica para viabilizar o negócio. Então, na minha percepção, leilão é procedimento. Depois que você entendeu esse procedimento, depois que você estudou esse procedimento, a parte de análise do leilão é fácil. Tem uma aguinha. Opa, maravilha. Então, leilão é procedimento. Leilão é procedimento. A parte complexa, a parte que você vai ter mais... Não é mais trabalho, mas é a parte que realmente você vai ter que refletir, repensar, analisar com critério, é mercado. Não adianta você entender como fazer uma boa arrematação se você não entende de fazer uma boa venda. Sem sombra de dúvidas. E eu concordo com você quando você fala que leilão é procedimento. Eu acho que o playbook como um todo é processo, né? É procedimento, procedimento, procedimento. Tanto de você criar uma rotina de garimpo, de você criar uma metodologia sobre o que você vai fazer primeiro, no ponto de vista de ou uma análise mercadológica ou jurídica, enfim, cada um tem o seu jeito de fazer, mas você precisa ter uma rotina, você precisa seguir um processo, mesmo depois da arrematação, a gente sabe que o judiciário só funciona se provocado, né? Então, você tem que provocar lá, senão o juiz não vai dar a sua carta de arrematação, você não vai baixar suas averbações do cartório sozinho, as coisas não acontecem sozinho, você não vai fazer a emissão da posse também de uma forma automática. O judiciário, no geral, só funciona se provocado. Por isso, tem que ter uma rotina. Tem que ter processo para tudo. Depois, para tocar uma obra, tem que ter processo. Para você depois vender o teu imóvel, prepará-lo para venda, se conectar com as imobiliárias, criar os anúncios, se relacionar com os potenciais compradores, tudo é processo. Nada acontece por acaso. Por isso que eu falo que esse processo como um todo do leilão, né, as etapas todas que compõem o investimento através do leilão de imóveis, é como se fosse uma empresa. Precisa ter conhecimento 360 graus de todas essas atividades, porque senão, se você for só advogado, legal, óbvio que você vai se destacar em alguns casos, mas vai ter outros que você vai ficar empacado. Mercadológico, por exemplo. Com certeza. Não adianta você entender o que é um usufruto se você não entende e aí você arremata esse imóvel do Morumbi que a gente estava falando. Você é o quê? Um grande cabeçudo, me perdoem a expressão, mas aí o que adianta você ter o conhecimento técnico da análise do leilão se você faz uma péssima arrematação para fins de mercado? A gente está aqui para discutir lucro, a gente quer falar de investimento, a gente quer falar de empreendedorismo. Então, a lógica do leilão é: eu preciso ganhar dinheiro. Às vezes, certos temas jurídicos, eles permeiam, mas o ponto principal é justamente a compra barata e a venda mais cara. Aproveitando essa chamada, eu quero entender a sua conexão, porque assim, em 2019 teve esse evento que você começou a entender um pouco mais dos leilões. E hoje, você é presidente de uma associação. Me explica, de 2019 para 2023, como é que foi esse salto do Gustavo, o que o Gustavo está fazendo hoje? A primeira questão que acho que é importante, acho que até é interessante você ter citado esse... como é que se diz? Só um disclaimer. É interessante o seguinte, ele é publicitário, é empresário e presidente da Associação de Arrematantes. É isso aí. Acho que é importante você ter citado essa questão desse período, né? Então foram 4 anos, não foi uma coisa de um dia para o outro. Acho que eu já comentei isso com você, Vitor, eu sou muito intenso nas coisas que eu faço, né? Então eu acabei me capacitando, acabei buscando muita informação, me conectando com pessoas que eu entendia
que sabiam muito mais do que eu. De novo, me referencio aqui de novo a você, porque eu acho que você é uma sumidade, é uma referência nesse mercado. E aí fui aprendendo um pouco mais e percebi que o mercado ainda era muito pouco profissionalizado em vários aspectos, né? Tanto da parte de tecnologia, tem algumas questões que trazem uma certa insegurança na hora de uma arrematação, algumas outras coisas que trazem um certo desconforto para o arrematante, em termos de morosidade, né? Numa desocupação em alguns casos, enfim. E de novo, né? O que eu poderia fazer para mudar? Eu poderia entrar na fila dos que reclamam ou procurar mobilizar mais pessoas, me juntar a outras pessoas como você, como várias outras pessoas hoje que já entendem bastante do mercado. O Sato, o leiloeiro, por exemplo, tem ajudado muito na propagação dessa entidade. E propor novas medidas para os órgãos reguladores, né? Então, eu resolvi sair da cadeira dos que reclamam para os que vão ajudar a construir um mercado melhor. É claro que é um processo de formiguinha, é um processo demorado. Como você mesmo colocou, eu comecei em 2019, a gente está em 2023, já fazem 4 anos que despertou esse meu interesse lá atrás. Eu não tenho pretensão de que essa associação vá mudar o mundo dos leilões de um dia para o outro. Eu estou só plantando a primeira sementinha, não tenho a pretensão também de me perpetuar nessa associação. Eu acho que toda associação tem que ter um processo de renovação e tudo mais. Eu dei o primeiro passo. Acho que se não desse o primeiro passo, isso nunca ia acontecer. Então, eu só estou dando um primeiro passo e estou chamando o máximo de pessoas. Então, portanto, você que está aí nos assistindo, se tiver interesse, entre lá no nosso site www.abraim.com.br e se associe. A gente vai ter reuniões periódicas, vamos convidar toda a sociedade para debater, para dar suas ideias. A associação é de todos, né? Enfim, ela apenas tem ali um estatuto, os cargos estatutários por uma força legal, vamos dizer assim, mas a associação é de todos. O que a gente quer realmente é defender os interesses dos arrematantes e transformar o processo mais seguro, mais ético, mais transparente, mais moderno. Enfim, a gente quer simplificar o processo de arrematação para que amanhã esse processo se torne tão simples como uma compra de um imóvel tradicional. Aliás, tão simples, só que mais seguro, né, Vitor? Mais seguro. Hoje em dia a galera não entende, mas hoje em dia é muito mais seguro você comprar um imóvel de leilão do que um imóvel normal. Porque você tem todo um respaldo no leilão que, por vezes, as pessoas, de forma imprudente, não têm numa aquisição convencional. Então, Vitor, o que é mais difícil? O que é mais inseguro? Comprar no leilão ou comprar no normal? Comprar normal é muito mais inseguro, na minha ótica. Porque no leilão você tem todos aqueles elementos que te dão segurança jurídica para você comprar um imóvel, sem ter que levantar uma centena de certidões, que inclusive agora saiu uma notícia recente, daquele problema da Procuradoria da Fazenda Nacional, que pode questionar todas as certidões anteriores. Então, é muito mais seguro, na minha ótica, comprar um imóvel de leilão que você possui todo esse respaldo, uma aquisição originária, uma chancela, quando é judicial, uma chancela do Poder Judiciário, todo um regramento pequeno, porém muito específico, que te provê muito mais segurança. Mas um detalhe aqui, ele fez o disclaimer para entrar no site, eu já sou associado, tá? Se associem. É importante. Não tem custo? Não tem custo, né? Não, nenhum custo. Não tem custo. Entrem, participem, discutam, entendam os debates, entendam as dores, dividam as dores de vocês, porque isso vai enriquecer o mercado como um todo. Exatamente, Vitor. Eu acho que em tudo na vida a gente tem que escolher ou reclamar ou agir. Eu te confesso que às vezes dá um pouco de preguiça de agir. Nessas horas eu falo, bom, eu não vou agir porque estou sem energia, mas pelo menos eu não vou reclamar. Então, eu acho que quem hoje tem interesse de investir nesse mercado, principalmente pessoas que queiram investir recorrentemente nesse mercado, venham, se associem, discutam conosco, vamos juntos tentar mudar essas coisas que tanto nos incomodam. Uma delas, por exemplo, que a gente vai pleitear é uma padronização dos editais. Isso seria fantástico.
Hoje você tem que... Claro, cada leiloeiro tem uma forma de preparar um edital, enfim, mas deveriam ter algumas questões básicas. Tinha que ter... É como se fosse um checklist na hora de preparar um edital. Principalmente dos ônus, né? Com toda certeza, porque aí que tá a pegadinha, né? Enfim, Aí. então, quando eu digo que a gente tem que simplificar os leilões, qualquer pessoa que seja leiga deveria hoje olhar um edital e ter a segurança de que ela está fazendo um investimento seguro. O leilão, ele é muito seguro, mas ele ainda exige um certo conhecimento jurídico, ou você permear ali um checklist e tudo mais, porque ainda não é tão simples por não existir esta padronização dos editais. E não é à toa, Vitor, que hoje aproximadamente 80%, 85% dos imóveis não são arrematados. E não, claro, dentro desses imóveis que não são arrematados, a gente tem alguns imóveis que estão com uma precificação errada, né? Então a gente tanto falou aqui de análise mercadológica, mas tem muita gente que não está entendendo o que está ali. O potencial do negócio. E aí não entra porque fica receoso, porque olha aquele edital, não encontra as informações, fica receoso e não vai. E larga. Então tem muito imóvel que pode estar sendo arrematado e que não é. Que não está sendo bem aproveitado. Exato. E vou aproveitar esse gancho. Como é que você enxerga? Você tem 4 anos agora de mercado fazendo, 2023. Março de 19 você entrou, então já tem 4 anos. Mais agora, né? Como é que você enxerga a concorrência nesse mercado ao longo desse tempo e como você enxerga a concorrência desse mercado para os próximos anos? Você acha que é uma coisa que ainda dá para a gente ganhar muito dinheiro? É uma coisa que sempre vai dar para ganhar muito dinheiro? Porque assim, o background que eu tenho é familiar. Eu comecei muito cedo por conta do meu pai, que hoje, infelizmente, não pode mais atuar com isso. E de lá para cá, eu sinto que existe um buzz sobre o assunto, né? Um burburinho, mas de toda forma, eu vejo a competição similar. O que mudou para mim é a disputa em caixa, imóveis caixa, aumentou um pouco, de fato, mas como é que você tem enxergado as disputas, se ainda é um bom negócio, se não é um bom negócio, o que você está vislumbrando? Olha, vamos lá. Primeiro, só fazendo aqui uma consideração. Eu me aprofundei mesmo, eu comecei a botar o pé na água em 2020. Tá. Né? Então foi ali um ano só de pesquisa, de olhar um pouco do como é que era esse mercado, e eu comecei a me capacitar de fato com mais rigor em 2020 e, por consequência, atuar a partir desse ano. Eu não vivi o mercado offline, vamos dizer assim, né? A gente sabe que hoje ainda existem pouquíssimos leilões presenciais, a maior parte deles são online ou híbridos, mas converso com colegas, né, que viveram essa época e contam as histórias lá de trás. O que a gente vê, de fato, existe concorrência? Claro que sim. Eu não acho hoje que não exista nenhum mercado. Escolhe qualquer mercado. Pode pegar de A a Z, me fala qualquer mercado que não tenha alta concorrência. Todos os mercados, as pessoas hoje cada vez se capacitam mais e existem concorrência em todos os mercados. O que eu acho é que algumas regiões específicas, alguns produtos específicos, essa concorrência se acirrou. Principalmente aqueles que o nível de conhecimento, ele exige um menor nível de conhecimento. Tudo que tem uma barreira de entrada menor, ele tem uma concorrência mais acirrada. Então, como você mesmo citou, os imóveis da Caixa, eles exigem pouco conhecimento, até pelas proteções, enfim, pela forma com que a Caixa, inclusive, financia. E aí uma crítica, né? Acho que a Caixa deveria ser muito mais rigorosa do que ela é hoje, com os lances que depois não são contemplados, cumpridos, que não são contemplados, que não são adimplidos, vamos dizer assim. É porque o que acontece é o pessoal fica dando lance à torto e à direito, né? Fica lá, lance, infla o preço do imóvel, mas o cara, no final do dia, ele não chega com o cheque na mão, né? Exato. Então, tem muita gente, inclusive, que conta de técnicas, né? Enfim, a pessoa vai lá, dá um lance e depois não cumpre, mas protegeu ali o amigo que estava com um lance abaixo, porque a outra pessoa não consegue dar um lance abaixo do que aquele segundo lance ali. Mas, enfim, acho que a Caixa é um exemplo de um mercado já mais sangrento, justamente pela falta de barreira de entrada. Acho que a pandemia
acentuou essas questões todas. E por que acentuou? A pandemia proliferou muitos cursos. Não foi só de leilão, de tudo quanto é coisa. Então, muita gente buscou capacitação, seja para investir ou para ter uma segunda renda, para ter uma atividade principal e tudo mais. Então, obviamente, aumentou o número de participantes do mercado. Eu não acho que isso é ruim. Eu acho que toda vez que tem um movimento como esse, você puxa a régua do mercado para cima, você está difundindo mais aquele mercado para fora, então isso gera oportunidade, porque tem mais gente falando no papo de botequim, no papo do bar, sobre leilão, então, naturalmente, quando um assessor vai se oferecer para alguém investir, já tem mais gente com consciência desse Sobre o assunto. tema. Né? Mas eu acho que as pessoas que falam, puxa, eu estou com dificuldade de arrematar e tudo mais, é porque elas não estão procurando no lugar certo. Né? A gente tem um amigo em comum que tem uma frase que é espetacular, que é o Marcos Custódio, que diz que lucro não tem CEP. E acho que esse é o principal paradigma que tem que ser quebrado pelas pessoas que querem investir no leilão. Porque a primeira coisa que uma pessoa pensa ao comprar um imóvel, ela acaba pensando como moradia, naquilo que ela faz uma avaliação com a ótica dela, para uso próprio, né? Em termos de localização, em termos de acabamento, de configuração do imóvel, etc. e tal. Mas é um investimento. Você, quando compra uma ação de uma empresa, você não sabe exatamente em que lugar essa empresa está. Você quer que ela dê dividendos, você quer que ela dê lucro. Então é a mesma coisa no leilão. Não importa se está na cidade A, na cidade B, no bairro A, no bairro B, se é uma casa, se é um terreno, se é um galpão, se é uma fazenda. Vai, obviamente, de acordo com o bolso da pessoa, com o momento dela, no quanto que ela espera ter de retorno, no tempo. Existem imóveis que são mais líquidos, tem imóveis que são menos líquidos. Enfim, aí é uma análise muito particular, mas nunca deveria ser pelo CEP. E o que acontece é que as pessoas buscam muito pelo CEP. E aí sim, é sangrento. Aí tem muita procura mesmo. Esse é um ponto muito interessante, justamente porque o que eu venho sentindo, assim, da galera, às vezes... Assim, eu nunca vejo arrematante que ganha dinheiro de verdade reclamando disso, tá? Primeiro de tudo, tá, Gu? Vamos ser sinceros. Arrematante de verdade, o cara que ganha dinheiro com o mercado de leilão, eu não vejo ninguém reclamando. Sem dúvidas. O cara arremata e ponta, ele bota o dinheiro no bolso dele e fica tranquilo. Eu vejo a galera que não entende absolutamente de nada, nunca fez uma arrematação, nunca desceu pro playground, nunca se esforçou, aí eu vejo esse povo reclamando. Qual que é o ponto? Vamos supor, vou usar Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro é mais famoso do que vários bairros de São Paulo. Você quer arrematar uma cobertura frente-mar na Barra da Tijuca? Querido, você não vai comprar com 50% de desconto. Sinto muito. Você não vai, porque todo mundo quer. Eu, a torcida do Corinthians, a do São Paulo, a do Flamengo, todo mundo quer. É o que todo mundo quer. Eu queria. E, inclusive, se eu arrematar, eu vou morar lá. Esse é o ponto. Então, não é aí que você tem que olhar. Você tem que olhar friamente para os números. Eu, Vitor, se eu pudesse, eu só arrematava, como muito bem Gustavo sabe, Itaim, Vila Nova, Moema. Eu só arremataria aí. Mas não é aí que está o negócio. Aí são os imóveis que têm mais valor, mais liquidez e os melhores bairros de São Paulo? Inquestionável. Isso, indubitável que são. Não tem como falar o contrário. Só que não são as melhores oportunidades de leilão. As melhores oportunidades de leilão, por exemplo, você pode encontrar uma Brooklyn Velho, você pode encontrar, às vezes, mais para trás, Santo Amaro. Você pode começar a ir para bairros que circundam essas regiões que a competição é significativamente mais baixa. Por quê? Só inexperiente ou pessoas que buscam para a moradia que vão nesses bairros, que procuram as coberturas, que procuram a Vila Nova, que procuram a Barra, que procuram o Leblon. Para ganhar dinheiro no mercado, você tem que olhar número e não se enxergar morando no imóvel. Sem sombra de dúvida. Aí tem uma coisa que acontece que, assim, tanto no lado negativo quanto no positivo, né? Quando você fala de leilão para algumas pessoas, elas falam assim,
Ah, mas eu tive um amigo que comprou um imóvel no leilão e ficou 4 anos para tirar o ocupante de lá. Esse negócio é um O tio do problema, né? vizinho do meu primo, né? Exato, né? Porque acho que também uma outra coisa que quem começa nesse mercado de leilões fica garimpando ali nos editais imóvel desocupado. Mesmo que o imóvel está desocupado, o leiloeiro já por precaução, a maior parte das vezes, coloca como se estivesse ocupado, porque daí você não pode reclamar depois, né? Você não pode dizer que você foi induzido a erro, né, na sua análise, no seu investimento. Mas essa é a mesma questão. As pessoas tanto levam esses exemplos negativos, como alguns positivos também. Ah, Vitor, mas você está dizendo isso, que não dá para comprar ali no Itaim, nos Jardins, ou em Ipanema, Leblon, no Rio de Janeiro. Mas eu tive um amigo que comprou. E, de fato, tem, às vezes, algumas oportunidades que passam batido, seja porque o mercado naquele momento não está líquido, né? Então, seja porque ninguém viu, né? Principalmente se você garimpar nos leiloeiros que tem menos visibilidade, essa é uma possibilidade de acontecer. Leilão por carta precatória, por exemplo, um leiloeiro do Paraná. É espetacular. Ó, anotem aí, essa é uma dica espetacular, que eu demorei para entender. Mas quando eu entendi... Presta atenção. Quer a dica para você encontrar menos concorrência? Leilão por carta precatória. Você está procurando imóveis em São Paulo? Não olha os leiloeiros de São Paulo. Olha os leiloeiros do Paraná. Olha os leiloeiros de Rondônia. Olha os leiloeiros da Bahia. Eles podem ter imóveis em São Paulo. E aí, quem conhece uma pessoa da Bahia que é arrematante, ela vai entrar no site do leiloeiro baiano, ela não está interessada no imóvel em São Paulo. Aí que tá a jogada. Espetacular. Aí que tá a jogada. Espetacular. Então, é essa vivência, é essa prática que vai te trazendo mais conhecimento, que você vai melhorando o teu algoritmo, vamos dizer assim, de busca, de análise e tudo mais. Mas as pessoas têm essa, né? Mas, puxa, fulano de tal arrematou no Itaim, em tal lugar, e teve tanto lucro. Isso acontece, claro que acontece. Mas não dá para contar isso como algo recorrente. É igual assim, puxa, a gente conhece muitas pessoas, às vezes a gente já teve até clientes nossos que tiveram 150%, 120%, 180%. Claro que tem vários casos desse tipo. Não dá para dizer que essa é a média. Não dá para dizer que isso vai ser recorrente. Então, acho que as pessoas, às vezes, eu digo que as frustrações vêm por expectativas desalinhadas. Se você estiver garimpando, aparecer um imóvel do Itaim, legal, mas não coloque tanta expectativa ali. E não adianta reclamar depois que você não conseguiu arrematar, porque ali está muito concorrido. Se você conseguir arrematar ali, ponto positivo. Mas não é, se você arrematar com lucro, né? Mas não vai ser a regra do jogo. A regra do jogo é exatamente isso que você falou. Olhar para onde as pessoas não estão prestando atenção. Nas regiões mais periféricas. E digo mais até, Vitor, nessas regiões mais periféricas, isso normalmente... não quer dizer que são imóveis de baixo padrão necessariamente. Com certeza. Não, e eu digo mais até. Alguns imóveis nessas regiões, principalmente os imóveis mais baratos, vamos dizer assim, eles têm mais liquidez. Eles têm mais liquidez. Hoje a gente tem um programa de Minha Casa Minha Vida com muito recurso para financiamento. Então, porque, de novo, voltando à história da venda do imóvel. Quem é a persona que vai comprar esse imóvel? Eu estou comprando um imóvel de alto padrão, de alto valor, num lugar menos favorecido. Quem vai comprar esse imóvel nessa região menos favorecida tem crédito para comprar esse imóvel? Porque boa parte das aquisições de imóveis hoje são feitas através de financiamento. E aí? Aí você vai ter várias propostas, mas não vai vender. Então, você tem que pensar quem é a persona que vai comprar esse imóvel na hora que você vai fazer a análise do leilão, na análise mercadológica. Eu tenho dados. Em São Paulo, 83% das compras de imóveis são por financiamento. 83. É vírgula alguma coisa, tá? 83% usam financiamento. Então, você classificou muito bem. Você tem que entender quem é a persona. O que é persona? O seu imóvel, ele é um produto. Você está vendo essa água aqui, ó?
Essa água, quando ela foi idealizada, ela tinha um objetivo. Ela, pelo preço, pela qualidade da água, ela sabe quem é a pessoa que vai comprar esta água. A empresa, você tem que pensar isso como um produto. Eu vou comprar um imóvel de médio padrão, uma localização ok, por exemplo. Quem é a pessoa que vai comprar? Qual é o salário médio que essa pessoa deveria ter para aprovar esse financiamento? Lembrando que 83% em São Paulo compram com financiamento. Como é que eu vou encaixar esse produto para trazer e prover liquidez? O que que essa classe, o que que esse tipo de pessoa, o que que essa persona gostaria de ter dentro do imóvel? O que que ela prestigia? A localização, a infraestrutura, é reforma dentro, é reforma fora? O que que ela prestigia? Você tem que entender, para você ter sucesso, que você tem que embalar um bom produto. Se você não tiver um bom produto, você não tem sucesso. Sem dúvidas. A persona, por exemplo, dessa água é diferente da persona de uma Perrier, por exemplo. É um posicionamento diferente. E aí, trazendo isso para o universo dos imóveis, a pessoa que vai comprar um imóvel no Morumbi é diferente da pessoa que vai comprar um imóvel na Vila Madalena. Na Vila Madalena, não ter vaga de garagem, ok. É uma região bem servida de transporte público, é um cara mais descolado, é um cara, às vezes, solteiro, o apartamento pode ser menor, enfim. O morador do Morumbi, muitas vezes, é família, né? E a família, o Morumbi, as coisas não são muito pertas umas das outras. Precisa ter vaga de garagem, porque a pessoa vai precisar de um veículo para se locomover. Ou, no mínimo, vai valorizar o imóvel se ela tiver vaga de garagem. O público do Morumbi, por ser família, valoriza também estar mais próximo de uma escola. De um clube. De um clube. Então, cada região tem um produto específico. Se você pegar um apartamento no Morumbi sem vaga, ele vai ter uma liquidez diferente de um apartamento sem vaga na Santa Cecília, na Bela Vista, na Vila Madalena. Então, antes de comprar um imóvel, entenda quem é o comprador. Isso vai determinar a liquidez desse imóvel. Perfeito. E Gu, deixa eu aproveitar aqui. A gente já super parceiro. Eu quero, para quem está aqui nos assistindo, para quem às vezes vai entrar na mentoria, para quem não vai entrar na mentoria, para quem me segue, para quem não me segue, tem muita gente conhecendo agora o YouTube que é muito novo, né? Tem um evento vindo por aí, em dezembro. Explica um pouco mais desse evento que você está organizando. Conta pra gente qual é o nome do evento, qual que é a data do evento, o que vai ter no evento, quem serão as pessoas, o que vai ser discutido. A pessoa pode entender um pouco mais desse mercado, ela não pode. Vai ter networking. Conta um pouco mais pra gente. Bacana, Vitor. Acho que uma das coisas que eu acabei percebendo, né, nesse mercado de investimento de imóveis é que não existiam eventos focados para essa área de investimento. Tem vários eventos importantíssimos, inclusive acabou de ter um evento a semana passada voltado para o mercado imobiliário, que é o Conecta Imob, a referência, acho que é o maior evento do mercado imobiliário da América Latina, muito focado para os profissionais da área. O público final não participa desse evento. Uhum. E aí, nessa minha jornada de assessor de investimentos e tudo mais, eu percebi que as pessoas não conhecem ainda essa modalidade de investir em imóveis. Quando a pessoa fala em investir em imóveis, a maior parte das pessoas pensa em investir em imóveis na planta, né? Que é uma das modalidades, inclusive, de investir em imóveis. Mas você tem o short stay, você tem construir para vender, você tem house flipping, você tem leilão, tem até alavancagem através de consórcio com produtos específicos para o mercado imobiliário, enfim, tem muitas coisas. E aí eu resolvi unir esses meus dois skills, né, na área de eventos, que é por onde eu acabei fazendo a maior parte dos empreendimentos, né, durante a minha vida toda, e essa minha nova paixão, que é um mercado imobiliário com bastante foco nesse mercado de leilões. Então, dia 2 e 3 de dezembro, a gente vai estar fazendo um InvestMob aqui em São Paulo, no Teatro Casper Libero. Vão ser vários experts em diversos assuntos de investimento imobiliário, com foco maior para os investimentos em leilões de imóveis. Tenho o grande prazer de recebê-lo lá no nosso palco para fazer uma palestra. E vão ter outros experts, a Priscila Perini, a Charlene, o pessoal da Smart, o Renan, Pierre, o Pedro, o Renato Paranhos, o Cris Leão, o Bruno Lucarelli,
Vão ter assessores também, o Marconi Vasconcelos, o Saldanha, enfim, vai ter muita gente bacana. E acho que uma das coisas mais interessantes que esse tipo de evento proporciona, eu devo estar esquecendo alguém aqui, claro, Marcos Custódio. Marcos nosso amigo, Custódio. Carlos Beil, o Pedro Rafael Câmara, Weiner. o Rafael Weiner, enfim. Tem tanta gente que é difícil de lembrar todo mundo. Mas uma das coisas mais legais que esse tipo de evento proporciona, Vitor, é o networking. É a troca de informações, é você conhecer as teses de outras pessoas, porque a gente não sabe tudo, né? A gente tem aí muita informação, é claro que a gente se capacita, a gente acaba se aprimorando todo dia, mas são momentos como esse de troca que a gente vai conhecendo novas teses, que a gente tem dicas novas. Então, são 2 dias muito intensos de networking de alto nível, de se conectar com pessoas super interessantes e depois colocar tudo em prática, né? Porque não adianta também a gente consumir teoria e não colocar em prática. Não dá para ter obesidade mental, né, cara? Exatamente. Não dá para ter obesidade mental. Exatamente. Inclusive, estarei no evento. Gustavo arrumou aqui um espaço para mim específico, uma palestra, que o conteúdo é surpresa, obviamente, a gente só vai relevar lá na frente. Mas estarei lá todos os dias. E se você quiser me conhecer presencialmente, se você quiser trocar uma ideia comigo, com os meus alunos, com o Gustavo, com outros players desse mercado, lá é um excelente lugar para você estar. Então, qual que é o Instagram? O Instagram é InvestMob Expert, lá no Instagram. E tem um site que é investmobexpert.com.br. Então, www.investmobexpert.com.br e o Instagram InvestMobExpert. Exato. Galera, é o seguinte. Normalmente, para encerrar, eu faço 2 perguntas muito importantes que vocês já sabem qual é, mas talvez o Gustavo não saiba. Gustavo, número 1. Como você enxerga o mercado em 5 anos? E número 2, e o mais importante pra galera que está me assistindo, tem muita gente que está aprendendo comigo, que aprende muito com todos os meus convidados aqui, que quer entender mais desse mercado para ganhar dinheiro. Dá aquela dica pontual. Eu sei que a gente falou muito de análise de mercado, então eu quero uma outra, tá? Dá uma dica, fala assim, ó, essa aqui eu acho que você tem que prestar atenção. Bom, vamos lá. Mercado em 5 anos. Eu acho que vão ter muitos mais participantes, né? Tem mais gente se capacitando, então é normal que vai continuar tendo a concorrência, mas eu acho que o mercado vai se profissionalizar, pelo menos eu vou me esforçar muito para isso, para que a gente suba a régua do mercado, e sei que você também tem feito um trabalho de educação importante nesse aspecto. Eu sempre digo que quando a gente tem mais gente capacitada, até a concorrência se torna mais justa. Quando você tem uma concorrência capacitada, ninguém faz mau negócio. Exato. Esse é o ponto que a galera não entende. Ah, tem muita... Tô puxando pro meu lado mesmo, tá? Isso aqui é descarado. Ah, tem muito curso, tem muita mentoria. Galera, pessoal que estuda não faz mau negócio. Você acha que quem faz mau negócio estudou alguma coisa? Você acha que alguém que se capacitou, está há anos nesse mercado, que está aprendendo sobre esse mercado, vai fazer um mau negócio? Vai entrar num negócio que tem menos de 30% de margem? Você tem... Só se você for muito doido, se você pensar isso. Porque a pessoa que estuda, que investe tempo, investe dinheiro, você acha que ela vai fazer um mau negócio? Então, quanto maior for a capacitação, maiores serão as oportunidades. Porque ninguém vai disputar um imóvel disputando por 10%. Você sabe que eu não sou jogador de pôquer, né? Eu só brinco às vezes, mas todas as vezes que eu brinco eu estrago o jogo. Porque os meus amigos dizem que é muito mais difícil jogar com um amador do que com um profissional. Porque você não consegue ler o amador. Ele está ali, não sabe o que ele está fazendo. Então, por isso que eu digo que quanto mais gente capacitada tiver, mais maduro, melhor para todos que estão participando no mercado, né? Então, eu acho que o mercado vai estar mais maduro, acho que o mercado vai estar mais modernizado, acho que vão ter novas normas, né, que regulam esse mercado. Espero que assim seja, pelo menos, né? Mas como a gente também já falou, acho que esse tema já foi amplamente debatido aqui, vai ter concorrência como qualquer outro mercado. Acho que a concorrência ela está intrínseca em qualquer atividade. Uma dica especial, olha, não foi combinado, mas e também não quero que pareça clichê,
mas se eu pudesse dar uma dica especial para a audiência entrem na mentoria do Vitor, entrem no Eli. E aí eu falo isso de coração, Vitor, porque eu acho que, claro, as pessoas talvez quando vão buscar ali um mentor, elas vão olhar talvez o currículo, os skills dele. Talvez você tenha essa vantagem de falarem, o Vitor é advogado, então ele vai estar me ensinando, não vai estar me ensinando bobagem porque ele é advogado. Não, não é porque você é advogado. É pelo contexto geral. É pelo quanto você se dedica, pelo quanto você puxa cada um ali, pega na mão de cada um, e por quanto você se dedica fora do direito, principalmente, de colocar todos esses skills que a gente debateu aqui para que a pessoa esteja completa e preparada para fazer uma arrematação. Então, a dica que eu dou é: se capacitem. Se capacitem com quem vocês entendem que conhece do assunto e, principalmente, com quem vai dar atenção, quem vai pegar vocês pela mão. Então, eu tive essa experiência de participar de uma das suas turmas, eu vi o quanto você se desdobra, né? Você estava num período até um pouco mais conturbado da tua vida, mas eu vi o quanto você era presente, o quanto você estava ali, atuante, no dia a dia, nos grupos de WhatsApp, nas aulas e tudo mais. Isso que eu acho que é importante, né? A gente já falou muito sobre isso, sobre capacitação. Então, eu acho que é claro que todo mundo tem algum skill que é melhor ou pior, né? Acho que tem. Eu vi no teu curso advogados, inclusive. Mas para que um advogado vai fazer um curso de leilão se ele já é advogado? E aí que as pessoas se enganam, né? A gente já falou sobre isso, mas a pessoa precisa ter um conhecimento 360 para participar do leilão. Então, é natural que as pessoas tenham uma aptidão um pouco maior para determinado tema, mas ela precisa estar preparada multidisciplinarmente. Ela precisa olhar para o todo. E eu acho que isso ela vai encontrar no Eli. Sabe qual é? Eu quero primeiro agradecer, porque realmente não foi combinado isso. Parece até clichê, mas toda vez que alguém vem aqui e fala, eu falo, isso não foi combinado, porque realmente não foi, tá, gente? Mas você sabe, um ponto curioso, qual a profissão do maior arrematante da minha mentoria? Não. Ele tem uma loja de carros. Sabe qual que é? Ele fez até o ensino médio completo. Ele não tem ensino superior. Espetacular. O Gullit, esse recado aqui é pra você. Você é um cara que eu tenho uma admiração, que você não tem ideia. Eu tô louco pra te trazer aqui. Ele vende carros. Ele já tentou ser jogador de futebol. Ele já tentou uma série de coisas. Ele é o maior arrematante da comunidade. O maior arrematante. Então, o ponto é, você tem que entender do tema de forma ampla e colocar em prática. Sem dúvidas, Vitor, sem dúvidas. É isso que a gente acabou de falar. Tem que colocar em prática. Se não colocar em prática, não vai ter jeito, não vai aprender. Tem muita coisa que a gente só aprende na dor. Claro que dizer que vai ser tudo lindo, perfeito, que nunca vai ter nenhum contratempo, não existe em qualquer atividade. É claro que vai ter, mas se você estiver cercado com pessoas como você, por exemplo, eu te liguei várias vezes já para tirar dúvidas, para perguntar a tua opinião. Então, ter esse suporte, né? Ter com quem puder contar. E também, assim, eu tenho certeza de que alguns temas, até às vezes que fujam do direito ou de alguma coisa que você não sabe, se você não souber, você vai falar, e eu tenho certeza que você sabe quem sabe. Você vai me conectar com quem tem o conhecimento daquele tema. Então, assim, se a gente não se mexer, se a gente não colocar em prática, se a gente não agir, não tem como a gente evoluir. E com certeza, esse teu aluno, ele deve ser participativo. Cara, é sensacional. Não tem outra forma. Basta querer, né? Assim, no final do dia, basta querer. Para você fazer, basta querer e colocar em prática, né? Não tem muita regra, assim, não tem uma receita de bolo. Você tem que estar disposto. Você tem que estar disposto. Eu já falei isso algumas vezes. Se você não estiver disposto, continua na sua vida convencional, continua eventualmente até insatisfeito ou satisfeito, ou enfim. Mas toca a sua vida. Se você não está disposto, você não vai chegar. É a tal da zona de conforto, né? Zona de conforto. Tão simples quanto isso. Eu queria agradecer aqui a presença do Gustavo. Gustavo, muito obrigado pelo episódio de hoje. Espero que vocês tenham realmente anotado, porque a gente tratou de pontos aqui especiais que a gente não
né? Não tratamos nos episódios anteriores. Sigam o Gustavo nas redes sociais. Coloca aqui na câmera do centro, por favor. Gu, qual que é a sua rede social, pessoal? A do evento também? Maravilha. Divulga pra galera. Amaral Gustavo e a do evento Invest Imob Expert. Sigam o Gustavo, mandem um recado pra ele se vocês gostaram desse podcast. Falem com ele, conversem sobre o evento, tirem dúvidas, ele é um cara super acessível. Sigam ele, aproveitem o conhecimento que esse cara tem. O evento vai ser espetacular. Quero agradecer o convite, porque, inclusive, no dia 2 e 3 de dezembro. No dia 2 e... Não. Da nossa live agora. A nossa live, agora, dia 2, segunda-feira. Segunda-feira, eu vou fazer a abertura junto com o Gustavo. Fui convidado para fazer a abertura, a inauguração da sequência de lives. Com certeza. Eu me senti muito prestigiado. Quero agradecer de verdade. Hugo. Quero agradecer pelo prestígio, pela possibilidade de falar do tema que, para mim, é um tema cheio de espinhos. Não vamos falar pra galera do que se trata. Deixa que a gente fala depois. Mas é um tema espinhoso. E é assim, vai colocar todo mundo para falar e vamos lá. É tirar roupa. Enfim, é tiro a queima-roupa forte mesmo. Isso aí, é isso aí mesmo. Vitor, eu que te agradeço por todo o carinho, pelo convite de estar aqui com vocês, com essa audiência maravilhosa. Você sempre foi muito carinhoso comigo, com os eventos que eu acabei me envolvendo. Eu espero, de alguma maneira, poder retribuir isso para você aí ao longo da jornada. Acho que tem muita coisa que a gente pode vir a fazer junto. Acho que você é um cara de uma energia incrível. A gente estava até conversando com o Alexandre agora, com o Alexandre não, Felipe. Né? É com o Felipe. Há pouco tempo atrás. Eu acho que você tem uma energia incrível. Acho que isso que faz de você um cara de sucesso. Você é leve, você faz isso tudo de uma forma orgânica, né? Então, não é à toa que você tem essa audiência incrível e que você é um cara de sucesso e feliz nessa vida, né? Eu espero que você continue assim. E o que depender de mim, conte comigo para sempre. Muito obrigado, querido. Muito obrigado. Valeu, meu querido. Galera, corta aqui para mim, rapidão. Galera, último recado antes de encerrar. A lista de espera da turma 7 do Eli, a minha mentoria Enriquecendo com Leilão de Imóveis, está aberta. As vagas vão abrir no dia 9/10, às 20 horas. Tem um link aqui, ó, da lista de espera. Clica aqui, tem um vídeo explicativo de como funciona a mentoria. Se inscreva no canal. Deixa o seu feedback nos comentários. Me chama no Instagram, porque eu respondo todo mundo. Sou eu mesmo, não é a equipe. Não é a equipe, né? Sou eu mesmo. Então, falem comigo. Deixem seu like, deixem o seu comentário. E eu vejo vocês no próximo episódio. Até lá.